Para quem vai anotar a palavra de hoje, nós sempre colocamos um tema, por mais que às vezes durante a ministração esse tema ele vai se amoldando conforme a direção do Espírito. Mas o tema de hoje, dormir ou descansar? Fala comigo, dormir ou descansar? Aleluia. Agora sim, Apocalipse capítulo 2. Versículo 1. Aleluia. Eu faço um desafio a você. Não permita que nada tire a tua atenção. Se tem alguém do teu lado que vai puxar conversa, diga para ele, para ela, não é hora de conversar. Se o sono bater, você vai fazer uma oração, vai dizer, sono, vai embora em nome de Jesus. Se você está com dor de cabeça, eu abençoo a tua saúde agora e repreendo essa dor em nome de Jesus. E que nada tire o alimento que o Senhor preparou para você a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 2, versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Vou repetir o versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Deixe esta palavra aí no cabide do seu coração e volte um pouquinho as páginas da Bíblia até a carta aos Efésios. Efésios capítulo 5. Verso 14. Efésios 5,14, o apóstolo Paulo repetindo uma palavra, ou parafraseando aquilo que o profeta Isaías já havia escrito. Por isso é o que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Agora, o último texto, Atos dos Apóstolos. Volta mais um pouquinho. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Versículo 6. Atos, no capítulo 20,
No versículo 6 em diante diz: agora, Paulo está contando aqui, na verdade, Lucas está contando algumas coisas que Paulo viveu. Paulo diz: navegamos de Filipos até após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Então Paulo, ele chega em Troade e fica 7 dias. Versículo 7. No primeiro dia da semana, nos reunimos para partir o pão. Ou seja, era um domingo. E assim como nós, aqui nesta noite, Paulo e ali os discípulos de Troade, os irmãos de Troade, estavam reunidos para partir o pão. Certamente naquele tempo não havia o costume que temos hoje de celebrar a ceia uma vez por mês. Talvez celebravam-se em todas as ocasiões, mas o fato é que aqui o texto está dizendo que era um primeiro dia da semana, e eles se reuniram para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Fala comigo, adormeceu profundamente. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois continuou a falar até o amanhecer, e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Quero repetir a última parte do verso 9. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Feche teus olhos só um pouquinho mais. Pai, no nome de Jesus, nos dê discernimento sobre aquilo que devemos aprender nesta noite. Que esta palavra venha ao encontro de um plano do Senhor para todos que aqui estão. Oramos já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero aqui, talvez o tempo não vai nos permitir fazer isso, ou talvez a gente discuta um dormir ou descansar, parte 2, no domingo que vem. Mas vamos permitir que esses 3 textos sejam aqui digeridos no nosso coração. Sejam digeridos no nosso coração. O primeiro texto que nós lemos, o apóstolo João, ele escreve o livro de Apocalipse, e ali o anjo manda ele escrever uma carta para a igreja de Éfeso. Imagine você recebendo uma carta com muitos elogios. Hoje em dia a gente não recebe mais carta. Mas talvez você recebeu um e-mail, um WhatsApp de alguém, e essa pessoa estava te elogiando. Ele te elogiou por 5, 6 versículos, mas de repente vem aquela palavra, mas. A gente estava voltando agora de Gramado, e quem já andou comigo sabe que minha velocidade é 80, 90, 100 por hora no máximo. Sou muito cuidadoso no trânsito. E cometi uma imprudência.
não vou dizer aqui o contexto da imprudência e também não me justificar, eu fiz errado, ultrapassei um veículo muito lento em faixa contínua. E dali a uns 100 metros, eu me lembrei hoje de manhã, que exatamente há 7 dias eu estava sendo multado. Dali a uns 100 metros estava um policial rodoviário, Lucas, muito gentil, muito educado, pediu para a gente parar, baixou o vidro. O Evandro, tadinho, sofreu com a gente. Estava sentado lá no último banco, ele olhou assim, tem cinto aí? Pediu a minha habilitação e falou, o senhor cometeu uma infração. Sabe aquele momento que você queria engolir o guarda, mas você não pode porque ele está certo? Falei, pois é. Eu ia pegar o documento do carro e falou, como é que ele falou? Documento não precisa. Aí ele disse, o senhor cometeu uma infração, só me devolveu a habilitação, o senhor cometeu uma infração, vai chegar no seu endereço. Aí eu tentei até argumentar com ele, falei, pois é, a gente foi no encontro da igreja e tal, só ando às 90, 80, e ele paradinho. Olhou para mim e falou, eu entendo, senhor, mas infelizmente o senhor vai receber no seu endereço. R$1.497. E eu segui viagem. E aquilo começou a falar comigo, sabe, irmãos, que a gente não tem que espiritualizar tudo. Mas a gente tem que entender que em tudo Deus tem um propósito. É diferente. Paulo escreve aos Romanos, ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí ele completa, ele diz, e que são chamados segundo o seu propósito. Inclusive tomar uma multa de quase R$1.500. Aquilo falou muito comigo e eu me lembrei, inclusive, que há uns 7, 8 anos atrás eu tive que fazer reciclagem, fiquei 6 meses sem carteira, por andar numa rodovia que era velocidade máxima de 110 por hora, eu fui multado a 91 e perdi a carteira. Porque tinha uma placa no meio do nada de 60. E eu tentei argumentar e mandei recurso para o Detran. As 3 instâncias que eu recorri dentro do Detran, veio a mesma resposta automática. Eu acho que é um robozinho, né? Indeferido. Indeferido. A minha esposa nunca dirigiu tanto, Everaldo, naquele período. E aí quando eu tomei aquela multa, eu lembrei daquela multa que eu tomei e eu perdi a carteira lá atrás, mesmo sendo um motorista cuidadoso. Irmãos, a vida cristã é assim. Nós não podemos imaginar que eu olho para a Bíblia, como diz o pastor Telmo, eu olho para a Bíblia e eu tiro da Bíblia como eu tiro comida do buffet, quando eu vou me servir no restaurante. Não é? Eu vou lá no restaurante e eu pego beterraba. Minha esposa não pega beterraba porque pinta o prato. Eu pego maionese, ela não pega maionese. Ou seja, nós vamos para o buffet do restaurante e a gente vai escolhendo. Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Aí eu como carne de ovelha, tem um irmão que não come. Ou eu como carne de porco, tem um irmão que não come. A Bíblia não é um buffet. A Bíblia não é um self-service, que eu vou lá e escolho. Isso eu quero ouvir. Isso faz parte da minha vida. Não, a Bíblia é um pacote completo. A Bíblia não é comida por quilo. Então a Bíblia diz que eu preciso ser luz, amém? E quando eu ultrapasso em faixa contínua, o que eu estou fazendo? Eu estou cometendo uma infração. Irmãos, às vezes a gente vai para a rede social, compartilha nos grupos de família sobre corrupção na política. Mas daí a gente vai construir um puxadinho em casa, a gente não informa a prefeitura. Porque vai aumentar o IPTU. Teve uma renda lá que você teve durante o ano, você não colocou no teu imposto de renda.
Quem é o corrupto? Irmãos, são dezenas ou milhares, ou dezenas de milhares de homens e mulheres que estão num segundo relacionamento depois que a esposa ou o esposo morreu. São viúvos. Então, para o INSS, são viúvos. Mas eles estão casados. Eles vivem como marido e mulher, mas eles não regularizam o casamento, por quê? Vai perder o benefício. Quem é o corrupto? Pessoas assim, inclusive dentro da igreja, prestem atenção, estão na janela. Eutico não estava num bailão funk. Ele não estava na favela da Rocinha, numa roda de cocaína. Ele não estava no boteco enchendo, desculpa o que eu vou falar com toda sinceridade, ele não estava numa zona. Ele não estava no motel. Ele não estava traindo a esposa, ele estava no culto. Ele estava na igreja, ele estava no templo. E sabe quem que era o pastor daquela noite, José? Nada mais, nada menos do que Saulo de Tarso. Aleluia. Já pensou você num culto com Paulo? Dormir no culto do pastor Márcio, eu entendo. Né, Paulo? Do Paulo já não. Então, você está aqui, eu estou falando para você e tal, você me conhece do dia a dia. Mas estava Paulo pregando e Eutico estava lá na janela, dormiu. O versículo 4 diz que ele foi dominado pelo sono. E pá! Quando eu vejo o milagre que Paulo faz ali na ressurreição de Eutico, eu me lembro da filha de Jairo. Quando Jesus chega na casa, tinha lá as carpideiras, né? Estavam chorando. E disseram assim, ela já morreu, o que você está fazendo aqui? E Jesus fala, ela dorme. Esse texto diz que eles foram tentar levantar Eutico. E quando foram tentar levantar, ele estava morto. Então ele morreu na igreja. Ele morreu ouvindo o apóstolo Paulo. Irmãos, vamos tentar entender as entrelinhas que o Espírito nos traz hoje. Ele morreu na igreja. Por quê? Porque foi dominado pelo sono. A Bíblia diz, e não venha discutir teologia em relação a isso, a Bíblia diz que existia um rico e existia Lázaro. E Lázaro estava no céu e o rico estava no inferno. E o rico clamava por pelo menos alguém ir lá e molhar a sua língua. Sabe o que eu entendo, irmãos? Pode me chamar de herege, tá? Eu entendo que a gente lá no céu vai saber muito bem quem está no céu e quem está no inferno. Eu entendo que eu não estou dizendo que aquilo vai causar, vamos supor, tu está lá no céu e tu vai ver teu pai, tua mãe, teu irmão, também não estou sendo profeta. Mas eu entendo que você vai estar lá na glória, e isso não vai causar dor em você. Porque a Bíblia diz, a gente lê o cantor aqui, que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, mas nós saberemos. Então eu entendo que nós vamos ver muitos irmãos como Eutico, que morreram dentro da igreja. Morreram dentro da igreja porque foram dominados pelo sono. Aí você vai dizer, pastor, mas o sono que matou Eutico foi o sono físico. Claro. Mas eu quero lembrar você que para a morte física tem jeito. Se você morreu fisicamente e morreu com Jesus, tem jeito. O que não tem jeito é a morte espiritual. Essa é para todos sempre.
Você já parou para pensar nisso? Nós invertemos as coisas. A Bíblia diz que a morte de um santo é louvável ao Senhor. E aí quando vem esse versículo ao nosso coração, tu está lá no velório de alguém que morreu da tua família, vem o pastor fazer o funeral, e ele fala, louvável ao Senhor, né? Felicidade ao Senhor, é a morte do santo. Que é isso? O velório é do meu pai, do meu primo, do meu irmão, do meu amigo, sei lá. Como é que vem o pastor aqui falar que Deus está contente porque ele morreu? A morte de um santo. Então esse primeiro texto está dizendo que existia uma igreja que fazia um monte de coisa certa. Tinha uma igreja que não ensinava heresia, tinha uma igreja que botava contra a parede os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos apóstolos. Essa era a igreja de Éfeso. Era uma igreja que andava com a palavra. Mas o texto diz que havia uma coisa, um problema naquela igreja. Tenho algo contra ti. Tu abandonaste o teu primeiro amor. Eu quero aqui pedir licença para você que é novo convertido, para você que conheceu Jesus no último ano, ou para você que está num processo de conhecê-lo. Eu quero aqui dedicar alguns minutos só desse texto, desta palavra, a você que está na igreja há alguns anos. Hoje pela manhã nós estávamos ouvindo o culto do pastor Telmo, e ele dizia, você já percebeu que no começo, quando a gente se converte, a gente tem a sensação que Deus fala mais com a gente? Sim ou não? Aquilo falou comigo, irmão. Eu tenho ali a minha Bíblia que eu usei na época do discipulado com o pastor Eli. Tudo fazia sentido. Parecia assim que eu abria a Bíblia, pá, mas isso aqui é para mim. Abria de novo, pá, isso aqui é para mim. Vinha alguém orar comigo, me quebrantava, eu chorava. Já faz quase 20 anos. E vou dizer, irmãos, quando eu fui preparar essa palavra, eu pedi perdão ao Senhor várias vezes, porque eu me via aqui. Tu pode estar fazendo tudo certo. Tu pode não estar em comunhão com palavras hereges, você pode não estar em pecado, mas talvez tu abandonou o primeiro amor. Não foi ele que te abandonou, fui eu. E a palavra é muito clara em dizer, tenho contra ti. Aí você vai dizer, pastor, e agora? E agora? Quem assistiu o Chapolin Colorado falava assim, e agora? Quem poderá nos defender? Quem lembra do Chapolin Colorado? Lembra? Né? E agora, quem poderá nos defender? Vem o apóstolo Paulo e escreve à igreja de Éfeso. Para quem que foi a carta? Para quem foi? Para quem foi? Igreja de Éfeso. Aí vem Paulo e escreve para que igreja? De Éfeso. E ele escreve, desperta, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, se você está ouvindo eu dizer aqui, e você vive uma fase de mornidão, você vive uma fase que você não consegue mais sentir o que tu sentia, tu vive uma fase que tu não tem mais vontade de orar, tu não tem mais vontade de ler a Bíblia, tu é atraído muito mais pelo celular, pela rede social, pela facilidade, pelo sono,
do que pelas coisas de Deus. Você não se comove mais quando vê um irmão sofrendo. Você não se quebranta mais quando alguém ora com você. Então essa palavra é para ti, é para mim. Aí tu vem e diz assim, e agora? E agora? O Senhor te trouxe e diz, desperta. Desperta, ó tu que dormes. Eu nunca falei isso aqui, mas vou dizer. Eu tenho receio, sabe, irmãos, de cometer o erro que os irmãos adventistas cometeram quando marcaram volta para Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa que arde aqui, arde. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Isso não tem que ser motivo de desespero. Isso não tem que ser motivo de mudar algumas coisas normais na nossa vida. Até porque a Bíblia diz em Mateus 24 em diante que serão como nos dias de Noé. O povo comprava, vendia, casava, dava-se em casamento. Então, muita gente fala assim, você viu lá as enchentes, agora está dando enchente na Ásia. Terremotos, você viu, Jesus está voltando, irmãos. Eu entendo que Jesus volta num tempo de calmaria. Num tempo onde tudo parece normal. Inclusive o sono. Onde tudo parece que, eu falei, acho que uns 2 domingos atrás, a frase que mais vai levar a gente para o inferno é, nada a ver. Alguém chega para você, ou você está vendo uma palavra, o pastor está pregando, irmão, fuja disso, isso aqui é pecado. Aí o coração, que já não é mais do primeiro amor, o coração que já está morno, o crente que está dormindo na igreja, ele responde para aquele pastor o quê? Nada a ver. E enquanto nada a ver vai sendo respondido, o povo está indo para o inferno. Então Paulo está dizendo, escute você que abandonou o primeiro amor, você que está dormindo na igreja, desperta, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. Existe um Deus que pagou o maior de todos os preços para nos ter de volta. Um cristão, quando morre, ele só volta para casa. Desde que não estiver dormindo. A sonolência precisa ser combatida, irmãos. Eu e você precisamos lutar contra tudo aquilo que tem tirado o nosso primeiro amor. E como diz a canção, a Maju vai cantar de novo. Eu preciso Evandro não tinha me dado conta que essa palavra é essa canção. Eu preciso da minha primeira essência de volta. E eu vou parar por aqui. Se Deus permitir, no domingo que vem, nós vamos voltar a esse assunto. E eu vou poder compartilhar com vocês o restante daquilo que Deus tem feito, tem falado. Mas eu quero que tu fique de pé, por favor. Nós vamos cantar essa música. Uma música que eu ouvia no início da conversão. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração,
de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Você pode levantar suas mãos. Vem, Senhor, e me resgata Todos os dias, só pra te adorar, quero ter seu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Senhor, não quero Aleluia. que os meus olhos Faça dessa música uma oração. percam o brilho Do primeiro amor por ti, Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Você pode pegar na mão de quem está do teu lado. Eu sei que tem corações aqui que estão ardendo. E a tua vontade é correr, sair do teu lugar, vir aqui na frente. Se colocar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, restaura em mim o primeiro amor. Tu pode fazer isso durante a semana. Vá para o teu quarto, feche a tua porta e fala com o Senhor durante a semana. E prepare o teu coração para aquilo que Ele ainda quer falar contigo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos a primeira essência. Nós queremos, Pai, estar de volta ao primeiro amor. Nós queremos queimar como antes. Nós queremos te buscar como antes. E aqui, Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, nós pedimos perdão pelo sono que nos dominou por muito tempo. Pedimos perdão, Pai, porque fomos sim dominados pelo sono, mesmo dentro da igreja. O Senhor disse no início desse culto que esse momento, que esse dia, seria um dia de recomeço. E aqui eu profetizo na tua vida, você que me ouve, eu profetizo na tua vida que hoje é dia de recomeço. O Senhor está incendiando de novo. Tu vai chegar na tua casa e vai jogar fora tudo aquilo que te afasta do Senhor. Comece de novo. Despertas, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. Senhor, abençoe as células da semana, abençoe a reunião de mulheres na terça-feira, e que estejamos todos aqui prontos para mais um culto no próximo domingo. Abençoe a volta para casa agora, abençoe o restante desta noite. Em tudo somos gratos, e te adoramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço quem está perto de você. Que Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.